dar sequência ao nosso estudo quando Deus tem tratado conosco acerca de algumas provisões que vêm como garantia dele a nós. Quando Jesus ele se autodenomina o Eu Sou, e ele revela-se como o Eu Sou, com alguns outros adjetivos que fazem toda a diferença em nossa vida. Jesus ele é o pão que alimenta nossa alma, ele é a luz que ilumina, como vimos nos dois primeiros estudos. E hoje nós queremos pensar em um acesso abençoador que ele é para nós. Jesus se coloca como um acesso do qual todos nós precisamos atravessar para sermos bem-sucedidos. Pensando nisso, eu quero convidar você a ler capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 7 ao versículo 9. Vamos ler estes versículos. João capítulo 10, versículo 7 a 9. Amém? Eu leio assim: Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Mãe Liane, olha o Senhor. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, Deus, por mais um dia, Senhor. Sim. Obrigado, Deus, pela sua misericórdia, que se renova em nossas vidas a cada momento. Aleluia. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui para levar a sua perseguição do nome. Sim, Pai. Obrigado, Deus, porque até que o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós. Verdade. Estamos felizes, Deus, porque temos um Deus que cuida de nós. Amém, Jesus. Devemos confiar o tempo todo. Obrigado, Deus, por tudo que você tem feito em nossas vidas. Somos muito a cada dia possamos buscar mais a tua presença e viver certo com a tua vontade. Amém. Obrigado, Deus, pela tua palavra, Senhor. Soprados em cada coração, Senhor, cada necessidade, Senhor. Sim, Deus. Possamos sair transformados, Senhor, pelo teu Santo Espírito. Amém. Que eu faça agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. A porta é algo útil e faz parte da nossa rotina, mesmo a Covid tendo tirado muito da nossa rotina, né? E modificado a nossa rotina, as portas continuam fazendo parte da nossa rotina, porque todos os dias nós entramos e saímos por várias portas, mas há uma porta especial, há uma porta que é única, e Jesus ele se autodenomina uma porta. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta, eu sou o acesso, eu sou aquele que abre para você uma oportunidade de se achegar ao Pai, porque Jesus é a porta que nos conduz a Deus. O compositor, inspirado no hino do cantor cristão de número 225, ele vai escrevendo a primeira estrofe. Ele diz assim: olha,
franqueada a porta a nós está da perenal morada, e Cristo nos concederá a triunfal entrada. E o estribilho vai dizer: ó, quanto amor Jesus sentiu, pois Ele a porta já me abriu. A mim, a porta já me abriu. Perguntei às irmãs que conheciam isso e não falaram que não. Nós precisamos urgentemente fazer a noite do cantor cristão. Conhecer alguns hinos maravilhosos como esse, né? Ó, quanto amor Jesus sentiu, pois Ele a porta já me abriu. A mim, a porta já me abriu. Lindo Ele. E nós precisamos alcançar com profundidade esta letra, quando fala que esta porta franqueada está. Ou seja, há para nós acesso, foi franqueada a quem quiser entrar. Então Jesus, ele é maravilhoso, e nessa noite ele nos quer apresentar um acesso abençoador. E Jesus é um acesso abençoador quando ele se diz ser a porta, por ser verdade. Versículo 7: em verdade vos digo, a verdade sempre esteve e sempre estará nos lábios e nas palavras de Jesus. Jesus, ele traz a verdade para nós, porque ele mesmo vai dizer em um outro texto que você conhece, que ele é a verdade. Mas ele é esta porta, e nós precisamos crer em Jesus. A capacidade de você crer em Jesus nessa noite, há condições de você crer que ele é a porta, se você crer, se você tem condições de crer. Eu quero que você então viva melhor, que você viva mais tranquilo, que você alcance nas palavras de Jesus, nas verdadeiras palavras de Jesus, capacidade de esperar, capacidade de colocar a sua fé nele e aguardar, porque ele está agindo, e porque o nosso futuro no Senhor é brilhante, o nosso futuro no Senhor é maravilhoso. A palavra de Deus nos diz que nós precisamos então entrar por esta porta. Mas há alguém que está me ouvindo, talvez em casa, onde você está, que ainda não entrou por essa porta, ainda não colocou a sua fé em Jesus. Dê um passo e entre pela porta de Jesus. Entre pela porta, porque é uma porta para você, é uma porta para todos nós, é a única porta de acesso à vitória. Essa porta, Jesus, por ser verdadeira, por ser um acesso de verdade, ela revela e ela expõe toda a mentira. Então, quando nós atravessamos a porta, Jesus, nos é revelada toda mentira. Escuta, versículo 8, Jesus vai dizer assim: olha, todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Ele revela aqui o seguinte: que todos aqueles que apresentam um caminho, ou um outro acesso, uma outra porta, senão a porta única e exclusiva a Jesus, como ele vai dizer aqui, são ladrões e salteadores. Mas é importante pensar que estamos vivendo em tempos em que muitas portas são apresentadas, mas todos aqueles que estão apresentando uma outra porta, senão a porta de Jesus, são impostores, são ladrões e salteadores. Muitas portas têm sido colocadas acima da única porta que deve ser de fato evidenciada, a porta da cura,
a porta das bênçãos materiais, a porta da prosperidade financeira, a porta da idolatria, a porta das ideologias do coração humano, a porta da religiosidade. Quantas portas têm sido evidenciadas, mas o homem precisa entrar pela porta Jesus, se quiser de fato ser vitorioso, se quiser de fato ser abençoado. Pessoas aderem a movimentos, a ritos, a usos e costumes, mas não se convertem a Cristo. As igrejas estão inchadas, mas sem crescimento. Inchadas, um número excessivo de pessoas, mas sem crescimento. Porque de fato não há conversão. As pessoas passam a fazer parte de uma estatística que o IBGE conta como um crescimento do número de evangélicos no Brasil. Mas as pessoas não passam de uma vida retrógrada, de uma vida pecaminosa para uma nova vida em Cristo. As pessoas não estão atravessando a porta de Jesus. As pessoas estão apenas aderindo a uma porta de interesse, como a prosperidade, como a cura e tantas outras coisas, que eles entendem que ao passarem pela porta do templo alcançarão, mas não passam pela porta de Jesus para serem salvos. Escuta, irmãos, as pessoas hoje em dia, por aderirem aos anseios do seu coração e passarem apenas pelas portas do templo, elas, por apenas aderirem a uma questão de desejo pessoal, elas não se convertem. Se não se convertem, não aceitam doutrinamento, e quando são levadas a passarem pela doutrina, pelo doutrinamento, pela correção, mudam de igreja. É mais fácil. É mais fácil deixar esse aprisco e passar para outro, do que me adequar à vontade de Deus, do que passar pela porta de Jesus, porque as portas dos templos estão abertas, recebendo as pessoas de qualquer maneira e muitas vezes para continuar da mesma forma. Mas Jesus estabelece aqui: aquele que não entra pela porta, ele é ladrão e salteador. E se alguém apresenta uma outra porta, que não é Jesus, ele é ladrão e salteador. E a intenção do coração dele não é a intenção do coração de Deus. Deixe uma frase para o seu coração. Na igreja, a adesão produz consumidores e a conversão produz discípulos. A adesão, as pessoas que aderem a uma prática, a uma doutrina, a um grupo, pelas portas de interesse, se tornam apenas consumidores daquilo que Jesus pode dar, daquilo que Ele pode fazer. Mas as pessoas que se convertem se tornam discípulos, que vão fazer a diferença. E essa é a igreja do Senhor, os discípulos. Charles Spurgeon diz-nos assim, numa frase: pequenos pecados são como pequenos ladrões, abrem as portas para os maiores. Certa vez, em uma cidade onde morava, houve um roubo em um supermercado e os ladrões usaram uma criança para passar pelo vasculhante e acessar a porta para eles. Abriu a porta, a criança passou onde eles não podiam passar. E Spurgeon, ele fala que os pecados menores, eles são aqueles que abrem portas para os maiores, e nós temos que nos preocupar pelas portas que estamos passando. Se dizemos já ter passado pela porta de Jesus, Jesus, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. E não adianta querer passar pela porta e manter uma postura de bode,
uma postura de cabrito, não, mas nós precisamos ser ovelhas. Quem não entra pela porta de Jesus continua aprisionado na masmorra do pecado, continua aprisionado, enredado, engodado, enveredado em um atalho, mas ainda não entrou no caminho. Como precisamos entender? Os discípulos falando com Jesus acerca dos fariseus, Jesus estava ensinando e os fariseus, eles ficaram estremecidos, eles não aceitaram a palavra, eles se sentiram escandalizados com a palavra de Jesus. Isso está narrado lá em Mateus capítulo 15. Aí no versículo 14, Jesus vai dizer aos seus discípulos: deixai-os, eles são guias cegos, guiando cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. E essa palavra é muito pertinente nos dias de hoje, quando muitas portas são apresentadas neste mundo, em que o homem tem entrado por muitas portas, ignorando a porta de Jesus, se escandalizando da doutrina sã, mas abraçando as novidades e as facilidades. Venha para alcançar X, não precisa de vida no altar, não precisa abandonar o pecado. Essa é a vida que o homem hoje quer, mas não é a vida que Deus tem para nós. Outra revelação importante que esse texto nos diz e que Jesus faz questão de trazer. Escuta, versículo 8: todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Jesus está dizendo: se os promotores destes acessos, destes outros acessos, eles são ladrões e salteadores, aqueles que entram por estas portas, por estas N portas, que não é a porta de Jesus, serão roubados, mortos e destruídos. Isso é o versículo 8. Quando chega no versículo 10, Jesus vai dizer exatamente isso, que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Então, aqueles que não entram pela porta de Jesus, por esse acesso que Deus abriu para nós, eles são roubados, eles são mortos e eles são destruídos, porque aqueles que estão apontando outras portas são salteadores e ladrões. Escuta mais: se alguém me ouve nessa noite e tem se deixado conduzir por pessoas que não te apresentam Jesus e não está te conduzindo para a porta de Jesus, escuta isso. Qual é o final que você espera ter? Qual é o final que você espera ter? Porque se você tem se deixado levar por ladrões e salteadores, pense nessa palavra. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas somente na porta de Jesus ele diz: eu vim para vos dar vida e vida abundante. Amém. A verdadeira ovelha de Jesus, ela não dá ouvidos a estes que estão apresentando uma outra porta, como Jesus disse aqui. Outros vieram, mas as ovelhas que são ovelhas, isso nos mostra uma outra coisa, nos revela uma outra coisa, nessa porta verdadeira que aclara e traz verdade. Ela nos revela que aqueles que não querem seguir a verdade de Cristo, aqueles que mesmo sendo membros de igreja, estão vivendo a sua própria vida, tendo o seu coração como o seu Deus, como o seu Senhor, eles são tudo menos ovelha do Mestre. São tudo menos ovelha do Mestre, porque as minhas ovelhas, elas não dão ouvido a esses salteadores, nem se esse salteador e esse ladrão for o seu próprio eu, seu próprio coração, a sua própria vontade. Porque há alguém que impera na vida da minha ovelha, que é o pastor. E não é o pastor Pedro Paulo, é o pastor Jesus, o sumo pastor,
aquele que com propriedade pode olhar para nós e dizer: eu sou o bom pastor, como Jesus vai dizer. Amém, queridos? Amém. Um acesso abençoador é essa porta, Jesus, por proporcionar segurança. Jesus diz aí no versículo: se alguém entrar por mim, será salvo. Aleluia! Nós só fomos salvos porque um dia entramos pela fé na porta maravilhosa que nos foi aberta pelo amor do Pai por nós. Porque Deus nos amou de tal maneira que abriu a porta, Jesus, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas entre por essa porta de oportunidade. Irmãos queridos, Deus, por esta porta, Jesus, nos proporciona segurança. Jesus é uma porta que se abre para as ovelhas, para nós estarmos seguros. Porque pense, Jesus é uma porta que se abre para as ovelhas, mas que está fechada para os ladrões e salteadores. Jesus é a porta que está aberta para as ovelhas, mas que está fechada para o inimigo. Assim como na nossa casa, por exemplo, a porta se abre para que você entre, mas ela se fecha para que você tenha segurança, para que nenhuma visita indesejável entre sem ser convidado. O inimigo tentou entrar pela porta. Certa vez, a palavra nos conta que Jesus foi levado ao deserto e Satanás ele desejou ter acesso a essa porta através das tentações, mas Jesus não abriu a porta para ele. Jesus não o aceitou. E a Bíblia nos diz que quando nós estamos nas mãos de Jesus, ninguém pode arrebatar-nos, porque ninguém tem condição de arrombar a porta, Jesus, para tomar posse daquele que está lá dentro, no seio do amor do Pai. Quando estamos nos braços de Jesus, quando passamos por essa porta maravilhosa, nós estamos seguros. Irmãos queridos, o inimigo pode até forçar, tentando, mas ele não tem poder. Escuta isso também. A única porta que se estremece, a única porta que está passiva de ser arrombada e destruída, não é a porta de Jesus, em cuja presença você está, mas a porta que está passiva de ser arrombada é a porta do inferno. E o próprio Jesus diz isso. Você conhece o texto, pegando a parte final do texto que diz aí Mateus 16, 18: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra ela quem? A igreja. Escuta, se nós, igreja que está me ouvindo nessa noite, não estou falando de placa denominacional, igreja, aquele que é do Senhor Jesus, aquele que serve o Senhor, aquele que não se dobra a Baal, igreja que me ouve nessa noite, se você fizer o seu papel com legitimidade, com unção do Espírito Santo, você vai de fato saquear o inferno. Como? Você vai tirar do inferno aqueles que estão caminhando para lá. Você vai ganhar pessoas que estão caminhando para o inferno. Você alcançará muitos corações. Você vai saquear algumas questões que Satanás já deu como vencido. Essa pessoa já é minha, já está contando certinho, mas a igreja faz a diferença. Amém? Jesus é um acesso abençoador, pois quando nós entramos por essa porta, nós entramos pela melhor vida que nós podemos viver. Passar pela porta de Jesus
é ingressar no reino de Deus, é experimentar a vontade de Deus. Passar pela porta de Jesus é ser inserido no testamento de Deus como herdeiro da promessa dele. Passar pela porta é ingressar em definitivo no céu, é você ter certeza do céu. É o céu não ser apenas uma suposição, mas é uma certeza. Para onde você está indo? Eu estou indo para o céu. A cada dia eu me aproximo do céu, e um dia chegarei lá e habitarei lá para sempre. Jesus disse: se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá. Que porta maravilhosa, uma porta de liberdade, uma porta onde você não está aprisionado. Em Jesus não há prisão, porque Ele mesmo diz que Ele veio para trazer liberdade. Então não há prisão. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá. Escuta, à medida que nós entramos nesta porta, entramos na melhor vida e ao mesmo tempo saímos da morte. Entramos na melhor vida e eliminamos da nossa história a horrível e aterrorizante morte que nos estava projetada pelos nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte. Quando nós entramos por essa porta, nós entramos no reino de Deus. Somos acessados ao reino de Deus e ao mesmo tempo que nós nos libertamos do reino das trevas, do domínio do pecado, do domínio de Satanás. Quando nós entramos por esta porta, nós entramos na vontade de Deus e vencemos pelo Espírito que agora reside em nós a nossa própria vontade. Quando nós entramos por essa porta, Jesus, entramos no testamento divino como herdeiros e saímos da herança da perdição. Quando nós entramos por essa porta, entramos em definitivo na certeza do céu e abolimos de uma vez por todas o inferno. Eu não sei se aquela pessoa que assiste a live já recebeu o Senhor, mas se você ainda não fez, esse é o seu tempo, porque a porta da ignorância, ou seja, do desconhecimento da verdade, essa porta já se fechou, porque nessa noite Deus está abrindo através da palavra dele para você a porta do entendimento, que você precisa entrar por essa porta, Jesus, para ser salvo. Não há mais inocência no teu coração. Então, se ainda não fez, não deixe para amanhã. Faça hoje a sua decisão. Não tem mais razão para postergar. Alguém que me ouve nessa noite e ainda não se posicionou, é tempo de posicionar-se. Amém? Glória a Deus. Igreja do Senhor, glorifica o nome do Senhor. Um acesso abençoador também é esta porta de Jesus, porque nos fornece alimentação. Jesus diz aí no texto, no versículo 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Se eu entro por Jesus, eu encontro alimentação. Passando por esta porta, eu encontro nutrientes que me manterão com saúde, com vida. Ele é o pão, Ele é a água viva. Então Jesus, Ele é a água que dessedenta a ovelha, Ele é a luz que ilumina a vida da ovelha, mas Ele é também acesso à alimentação. E quando você entra por essa porta de Jesus, você tem uma surpresa maravilhosa, que a alimentação é Ele mesmo. Lá em João capítulo 6, versículo 57, observa aí o que Jesus diz: assim como o Pai que vive me enviou,
e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Quem de mim se alimenta. Então nós precisamos entrar por essa porta, como ovelhas que somos, encontrar pastagens, alimentação. E nós precisamos nos alimentar de Cristo. E eu pergunto a você, onde você tem se alimentado? Igreja, onde nós temos nos alimentado? Qual tem sido a sua alimentação? Ou seja, escuta, igreja, o que tem enchido a tua cabeça, o teu coração, os teus ouvidos? De quem que você tem alimentado a sua alma, os seus pensamentos, os seus olhos, os seus ouvidos? Tem se alimentado de quê? Qual tem sido a sua alimentação? Onde tem sido a fonte de alimentação para a sua vida? Muitos estão se alimentando nos mentores do ateísmo, outros estão se alimentando na fé ecumênica dessa modernidade, muitos estão se alimentando numa verdade que é relativizada, uma verdade que é real aos olhos de quem quer, na ótica de quem quer. Não há verdade absoluta. Muitos estão se alimentando na síndrome da indiferença. Não estou nem aí. Mas Deus te faz essa pergunta dentro desse texto que Jesus ele diz: quem de mim se alimenta também por mim viverá. Por quem você tem vivido? Por você mesmo, pela sua força, pela sua capacidade? Por quais portas você tem passado? Jesus te convida a passar por ele, a porta das ovelhas. Deus nos abre uma porta maravilhosa para uma introspecção nessa noite, para fazermos uma análise de como está a nossa vida espiritual, de como estamos diante do Senhor, quais têm sido as nossas priorizações, quais são as portas pelas quais estamos entrando, e talvez as portas pelas quais entramos nos distanciamos tanto do Senhor. Entramos numa porta de pandemia, mas a quarentena não nos impede de acessar a porta de Jesus todos os dias, mas muitos estão cada dia mais distantes. E eu não digo distante do tempo, irmãos, mas distante da palavra, distante da leitura da palavra, diante da oração. E quanto mais as pessoas ficam aborrecidas quando ouvem isso, mais prova que isso é real. Porque para aqueles que estão de fato buscando o Senhor, essa palavra no coração deles é uma palavra que precisa ser dita. Eles concordam, realmente tem que falar, pastor, porque as pessoas não podem se acomodar, não podem entrar pela porta da acomodação, não podem entrar pela porta da preguiça, não podem, mas precisam manter-se firme na porta de Cristo Jesus. E essa porta nessa noite, ela faz um apelo ao nosso coração. E essa porta, Jesus, ela bate a uma outra porta, que é a porta do nosso coração. E ela pede para que nos conscientizemos de que essa comunhão não pode ser perdida, de que esse vínculo não pode ser cortado, de que os nossos ouvidos, a nossa audição espiritual precisa estar em plena condição. Assim como os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possam ouvir, como Isaías vai dizer no capítulo 59, a nossa audição espiritual não pode estar agravada para a voz do Senhor, para o Espírito Santo que nos indica a direção certa. E para esta palavra que nessa noite te convida, entra pela porta de Jesus. E este Jesus que é a porta, ele vai dizer-nos em Apocalipse 3:20, você conhece o texto: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Há
uma porta especial sobre todas as portas, que é Jesus. Nós precisamos entrar por ela, mas só entraremos por ela se primeiro abrirmos uma outra porta, a porta do nosso próprio coração. Se nós abrirmos a porta do nosso coração, então encontraremos de fato condições para entrar pela porta e ter essa comunhão com Cristo, essa comunhão com Ele, porque Ele vai entrar no nosso coração à medida que nós entrarmos pela porta da fé, entregarmos nossa vida, nos conduzirmos diante dele. O Senhor nos chama nesta noite, e eu quero finalizar esta palavra apenas fazendo menção deste acesso abençoador. Jesus é esta porta, esse acesso abençoador, por ser verdadeiro, por proporcionar segurança e por fornecer alimentação. Essa é a palavra que Deus separou do teu coração nesta noite. Jesus, Ele se manifesta dizendo: eu sou a porta, uma porta tão importante. Não negligenciemos a porta de Jesus, mas nos mantenhamos dentro destas portas, seguros nestas portas, nutridos nestas portas. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor te abençoe, igreja amada. Que o Senhor te abençoe onde você está, você que está aqui, você que está em casa, você que me ouve nessa hora, do lugar que você está. Deus está com os seus olhos sobre a sua vida, Deus está junto e Ele pode te abençoar. Então recebe a bênção do Senhor, faz as alterações que precisa fazer para você ser mais que vencedor. Se ainda não entrou pela porta, entre, não deixe para amanhã, mas se já entrou, mantenha-se. E cuidado com as portas que o mundo tem oferecido, que nos distanciam tanto, esfria a nossa fé, esfria a alegria. Então cuidado com as portas, porque somente uma porta nos mantém acesos, e essa porta se chama Jesus.